Eu perdoo por quem faz mal pra mim. Porque coisas negativas e eu não queria compartilhar essas coisas com vocês, sabe? E eu não acho que isso vai acrescentar muito na vida de vocês. Eu ter passado por coisas ruins com a minha família, mas ao mesmo tempo eu acho que isso pode ser um normal, né? Tipo, o que é normal, mas enfim, com pais responsáveis, com pais que cuidam dos filhos. A minha irmã mais velha, e a gente tem mais 2 irmãos, que eu falo irmãos pequenos, mas eles não são mais tão pequenos, né? Então, tá, isso. Por que eu não falo mais com meus pais e eles se separam e eles deixam as crianças no meio dessa negatividade, dessa briga deles, entendeu? Então, desde que eu sou pequena, os meus pais brigam muito e pior ainda pra minha irmã, que teve que conviver isso mais do que eu, né, porque ela é mais velha. Minha mãe. Bom, desde que eu sou criança, eu não concordo com várias coisas que a minha mãe faz e foi muito difícil pra mim desde pequena viver na família que eu vivo. Meus pais sempre brigaram muito e é horrível quando você tem pai. E, por exemplo, quando meus pais se divorciaram, foi ruim porque ao invés da minha mãe ter responsabilidade e deixar a gente, ou nosso pai também, né? A gente fora disso, eles resolverem, não, eles deixavam a gente no meio de toda essa confusão. Legal. Mas se eu não falar, vocês não vão me entender e vocês vão achar que eu sou uma pessoa ruim, eu não quero que isso aconteça, então eu vou ter que falar, tá? Isso não é legal, tá? E eu não falo com a minha mãe porque desde pequena ela faz coisas que não são legais pra gente e eu não queria ter que falar dessas coisas porque ao mesmo tempo que eu falo, eu vou estar falando mal dela porque o que ela fez não é. Daí o que aconteceu é que. Tá, vou ter que falar as coisas, né? Enfim, repetindo que eu não gostaria de estar falando coisas negativas sobre os outros, mas vou ter que falar pra vocês entenderem. Aí não era uma família normal, nossos pais não eram muito responsáveis, aí meus pais, o que eu lembro, né, porque eu era criança, meus pais se divorciaram quando eu tinha 9 anos, daí minha mãe não foi muito responsável, ela simplesmente se divorciou do meu pai, eles ficavam brigando entre nós dois, meu pai também não foi responsável, e o problema maior ainda é que meu pai, ele bebia muito, tipo, alcoólatra, eu acho, né, pelo menos na época que eles brigavam bastante, ele usava drogas também, e era horrível isso, porque imagina como que é ter uma família assim. Tá, meus pais se divorciaram quando eu tinha 9 anos. Aí eu não vejo meu pai desde os 9 anos. E porque eles se divorciaram e meu pai não falou mais com a gente. E também ele usava drogas, ele não bebia, não era uma pessoa muito equilibrada, digamos assim. Você tá trabalhando, você não tem a obrigação de dar pro seu outro irmão, mas eu quis ajudar. Só que por eles serem muito novos, claro que não valorizaram essa ajuda. E eu não guardo o rancor do Arthur. Arthur, não tem nenhum problema tu não ter me valorizado. Eu sei que tu era muito novo e isso acontece de quando a gente é muito novo a gente fazer escolhas erradas, mas enfim, eu vou ter que falar o que aconteceu. Aí o Arthur começou a usar maconha, o meu outro irmão também, eles não estavam mais indo pra escola, faltava um monte, e quem ia na reunião da escola era eu, obviamente, porque foi ali com o meu nome, eu que pagava, eu que era responsável por eles, já maior de idade, né, eu que ia nas reuniões. Daí o Arthur foi praticamente obrigado a se retirar da escola por estar fumando maconha, por estar faltando um monte, enfim, deu uma maior confusão na escola, foi horrível. Mas mesmo assim, eu e a Roberta, a gente tentou ajudar o Arthur, a gente levou na psicóloga. Acho que ele foi até na psicóloga da escola. Eu fui na reunião, conversei com a diretora. Eles me conheciam lá dessa escola já, porque foi onde eu ganhei bolsa de estudos. Eu era uma aluna muito exemplar, então foi até uma vergonha pra mim ter que passar por isso, mas tudo bem, acontece. E daí a gente se esforçou um monte. Levou ele na terapia, conversava com ele em casa, explicava pra ele que não querendo ir pra escola e a gente pagando isso, porque a gente não é os pais dele. Não foi a gente que botou ele no mundo, não é responsabilidade minha e da minha irmã agir como pai e mãe. A gente tava fazendo um esforço, sabe? Muito grande, que muitos irmãos não fazem. Em casa pra comprar maconha, pra comprar coisa, pra amassar maconha, essas coisas assim que eu não entendo muito. Mas enfim, daí eu pegava o cartão emprestado, dizendo que ia tomar um milkshake, daí ia lá e tava, tipo, tu recebe mensagem no teu celular, tipo, escrito tabacaria, comprando coisa pra fumo, sabe? E eu entendo que quando a gente é adolescente a gente pode fazer coisas erradas, e o Arthur, infelizmente, fez uma escolha ruim e negativa pra vida dele. E isso nos afetou, e daí tava muito difícil de conviver com ele fumando maconha, e ele podia escolher fumar maconha depois, quando ele fosse maior de idade, se fosse uma escolha dele, mas ele era criança, sabe, 15 anos, indo pra 16 anos, ele precisava ir pra escola, precisava de estudo, ele não tava querendo estudar, tipo, tava dando uma confusão em casa, ele tava roubando dinheiro,
Então, a minha irmã chegou a entrar em depressão nessa época, porque, né, é horrível, imagina, o Arthur fazendo isso, a minha mãe sendo manipuladora, essas coisas, a nossa mãe, né, no caso, foi um momento bem difícil. Enfim, a gente tentou ajudar, só que não deu certo. É muito difícil quando o adolescente fica rebelde, eles começam, sabe, bate a porta, não te respeita. O Arthur começou a faltar com respeito comigo e ele já tava começando a virar um homem, né? Cresce assim, daí essas coisas de começar a ficar agressivo é ruim. Aí a gente, infelizmente, teve que pedir pra ele voltar a morar com a nossa mãe, só que a gente ficava muito triste, com o coração apertado da minha irmã, porque a gente sabia que se ele voltasse a morar com a mãe, ele não ia ter, tipo, um bom exemplo. E o que a gente não queria que acontecesse, que foi o que estava acontecendo com a gente, é da mãe manipular e explorar, de, por exemplo, fazer ele trabalhar, dar todo o dinheiro dele para ela, e em vez de eles terem uma vida equilibrada, normal, com comida, essas coisas, não, ela só usar o dinheiro, sabe? Essas coisas que tem de pais que exploram. Isso é horrível. Por essa coisa toda, daí eu falei pra ele, poxa, se tu continuar morando com a gente, tem que ser sem fumar maconha, tem que ir pra escola, tem que ter uma rotina, tem que valorizar, tem que ter uma vida, sabe, entre parentes, normal, tipo, não, se você crescer e escolher depois maior de idade, não, eu não queria ter que estar falando sobre isso. Isso é triste, mas acontece, tá?